Olá! No dia a dia de uma empresa, a gente confia que os administradores vão fazer o melhor por ela, certo? Mas e quando não é bem assim? O que acontece se uma decisão ruim causa um prejuízo enorme? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo num mecanismo legal super importante para esses casos: a ação de responsabilidade do administrador, que está lá no artigo 159 da Lei das Sociedades por Ações. Vamos entender como isso funciona na prática. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A lei brasileira, felizmente, não deixou isso no ar. Ela criou um caminho bem claro para buscar essa reparação e proteger o patrimônio da companhia. E é exatamente essa trilha, com todas as suas regras, curvas e atalhos, que a gente vai desbravar agora, passo a passo. E para ninguém se perder, olha só o nosso mapa. A gente começa com a ideia central, o princípio da responsabilidade. Depois, a gente vê qual é o procedimento padrão, o caminho que a própria companhia deve seguir. Na sequência, vamos entender quando a bola passa para o acionista. E falando neles, vamos explorar o poder especial que os minoritários têm. E por fim, claro, o que acontece no final do processo, os resultados e as defesas. Vamos nessa? Bom, tudo começa por aqui. A gente precisa entender qual é a base de tudo, o fundamento que permite que um administrador seja de fato chamado para responder por seus atos. E o ponto de partida é este aqui, que está na parte principal, no caput do artigo. Quem tem que processar o administrador, em primeiro lugar, é a própria companhia. Não é algo que um acionista individual pode sair fazendo por conta própria. Primeiro, precisa de uma autorização, de uma decisão formal dos donos da empresa, que são os acionistas reunidos em Assembleia Geral. Ok, então, como é que esse tal de caminho oficial funciona? A lei é bem detalhista aqui, para não deixar nenhuma dúvida sobre os passos que a empresa precisa dar. Essa decisão de processar o administrador pode acontecer tanto na Assembleia Geral Ordinária, sabe, aquela que acontece todo ano para aprovar as contas, ou numa extraordinária, que pode ser convocada a qualquer momento para um assunto específico. O que importa mesmo é que o tema esteja lá, claro, na ordem do dia, para todo mundo saber o que está sendo votado. E agora, presta atenção, porque a coisa é séria. A partir do momento em que a Assembleia bate o martelo e aprova a ação, as consequências são imediatas, na hora. O administrador que vai ser processado é afastado do cargo e, ali mesmo, naquela Assembleia, um substituto já tem que ser nomeado. Ali não dá espaço para a empresa ficar sem comando nem por um minuto. Mas a gente sabe que nem tudo é perfeito, né? A lei também previu uma situação bem específica, uma situação em que a companhia, mesmo com a autorização para agir, fica parada. E é aí que a vez passa para o acionista. Imagina só essa cena. Os acionistas se reúnem, debatem, votam, decidem processar, mas aí os novos diretores, por qualquer motivo que seja, engavetam o assunto. A ação não sai do papel. E aí, fica por isso mesmo? Não. A lei criou um gatilho para resolver exatamente essa inércia. E esse gatilho tem nome e sobrenome. Prazo de 3 meses. É isso mesmo. A companhia tem 90 dias, contados da data da Assembleia, para de fato entrar com o processo na Justiça. Esse prazo é fatal, é um relógio correndo. E se esses 3 meses estourarem e nada acontecer, bom, aí a lei dá um poder gigantesco para qualquer acionista. É isso mesmo, qualquer um, mesmo quem só tem uma única ação. Essa pessoa pode ir à justiça e mover o processo em nome da companhia, fazendo valer a decisão que a Assembleia tomou. Agora vamos para um cenário ainda mais delicado. E se a maioria dos acionistas, talvez por serem alinhados com o administrador, votar para não processar? A história acaba ali? De jeito nenhum. É aqui que entra uma das proteções mais importantes para os acionistas minoritários. Essa é talvez a situação mais tensa de todas. A Assembleia acontece e a maioria diz, não vamos processar. Parece que é o fim da linha, certo? Um beco sem saída. Mas é justamente aqui que a lei mostra uma de suas ferramentas mais poderosas de governança corporativa. E a chave para essa ferramenta é esse número, 5%. Se um grupo de acionistas que juntos somam no mínimo 5% do capital social da empresa não concordar com a decisão da maioria, eles ganham o direito de ir à justiça e propor ação mesmo assim. Eles podem basicamente passar por cima da deliberação da Assembleia. É um mecanismo de freio e contrapeso fundamental. Então, só para a gente amarrar bem isso, existem 2 caminhos bem diferentes para o acionista agir. De um lado, tem o cenário em que a Assembleia aprova, mas a diretoria não faz nada em 3 meses. Aí qualquer acionista pode agir. Do outro lado, tem o cenário em que a Assembleia rejeita a ação. Nesse caso, é preciso ter um grupo com pelo menos 5% do capital para levar a ideia adiante. As situações e quem pode agir são bem diferentes. Muito bem. Digamos que o processo foi iniciado, seja pela empresa ou pelos acionistas. E agora, para onde isso vai? Vamos ver os possíveis resultados e também o que o administrador pode alegar em sua defesa.
Olha só que ponto importante. Se a ação for um sucesso e rolar uma indenização, o dinheiro não vai para o bolso do acionista que entrou com o processo. Tá? O valor volta para o caixa da companhia, que foi quem sofreu o prejuízo original. Mas, para ser justo, a lei garante que o acionista que teve toda a iniciativa e os custos seja totalmente reembolsado de tudo que gastou com juros e correção monetária. E do lado do administrador, qual a principal linha de defesa? Ele pode tentar convencer o juiz de que, apesar do prejuízo ter acontecido, a decisão dele foi tomada de boa fé, com a melhor das intenções, sempre pensando no que era bom para a empresa. Se o juiz acreditar nisso, ele pode até livrar o administrador da responsabilidade. Ou seja, não basta a decisão ter dado errado, é preciso que o erro não seja justificável pelo interesse da companhia. E para fechar, um detalhe final que é crucial. Essa ação de responsabilidade que a gente está falando serve para reparar o dano causado à companhia. Ela não funciona como um escudo para o administrador. Se o ato dele prejudicou diretamente o patrimônio de um acionista específico ou de um fornecedor, por exemplo, essas pessoas ainda podem entrar com seus próprios processos para buscar suas próprias indenizações. Em resumo, o que o artigo 159 faz é criar um sistema muito engenhoso de equilíbrio. Ele dá à companhia a preferência, o caminho oficial, mas ao mesmo tempo cria válvulas de escape para que os acionistas possam agir se a gestão ficar parada ou se a maioria tentar proteger um administrador que errou. É uma peça-chave para a boa governança corporativa. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. A lei tenta criar um equilíbrio delicado. De um lado, a necessidade de responsabilizar quem administra mal. Do outro, a necessidade de proteger o gestor que toma riscos, que inova, sempre agindo de boa fé. Definir essa fronteira é um dos maiores desafios do direito empresarial. Afinal, onde exatamente termina o risco normal de um negócio e começa a negligência de um administrador? Fica aí a pergunta. Até a próxima!